Eu gostaria, se os amigos me permitirem, fazer um comentário relacionado à disputa da presidência da Câmara dos Deputados, Pertinente. porque isso está movimentando muito o meio político, né? Lá em Brasília mas já tem eleição agora? Não. É a 1º de fevereiro, assim como a eleição da nova mesa do Senado e assim como a eleição das mesas diretoras de todas as assembleias legislativas. Mas a Câmara é quem julga impeachment de presidente da República. E não é nada. Nós já tivemos, de 92 para cá, 2 presidentes sofreram impeachment. Fernando Collor de Mello e Dilma Vânia Rousseff. Tentaram Michel Temer, mas ali não. O Michel foi 4 vezes, 3 vezes presidente da Câmara, articuladíssimo. E era uma forçação de barra, essa que é a grande verdade. Como também os outros 2 impeachment foram forçação de barra. A Elba do Collor e as pedaladas da Dilma. Na verdade, impeachment é quando o cidadão não tem mais condições de governabilidade. Objetivamente é isso. Bom, mas vamos lá. Não só porque trata de impeachment, mas porque o presidente da Câmara é muito forte. Pô. E o regime é presidencialista também no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. Vale muito mais do que os outros 512 na Câmara. E no Senado, muito mais que os outros 80. Mas vamos lá. Nós tínhamos aí o Elmar Nascimento, do União Brasil, que era o candidato do Arthur Lira, mas daí o Palácio começou a se mexer. Não se sabe se isoladamente ou com a participação do Arthur Lira, porque já se especula em Brasília que tanto Lira quanto Pacheco viram ministro, ainda em fevereiro do ano que vem, do governo Lula. Dúvida, porque temos eleição e ambos vão precisar renovar o mandato. Arthur Lira, porque é deputado, e Pacheco, porque, de alguma forma, está completando os 8 anos. Ele foi eleito naquela renovação dos 2/3, lá em 18. Mas quem sabe é para depois, mas daí o Lula precisa ser reeleito, ou o PT. Mas, enfim, de qualquer maneira é o seguinte, Lula disse que não ia entrar, não ia lançar candidato, porque a última vez que o fez, perdeu com Severino Cavalcante, do Baixo Clero, que no final acabou renunciando por uma série de bobagens domésticas e mixarias que ele recebia trocados lá do restaurante da Câmara, aquela maluquice toda que aconteceu. Mas o candidato de Lula perdeu, Severino Cavalcante. Mas ele atuou nos bastidores, a ponto de levar o Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo, presidente nacional do Republicanos, a abrir mão da candidatura em favor do líder do Republicanos, Hugo Mota, um jovem deputado da Paraíba com 34 anos, para ver se aí o Elmar Nascimento desistia. E o Lira foi falar com o Elmar Nascimento, que era o preferido dele. Além disso, amigo pessoal, mas são muito próximos. O Elmar não gostou, a conversa foi quadrada. Disse que não apoiaria Hugo Mota de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, Lula chamou o chefão Gilberto Kassab para ver se ele aceitava tirar a candidatura de Antônio Brito, do PSD, que, como Elmar Nascimento, é da Bahia. Mas Kassab não topou. O que ocorreu? Kassab e Elmar Nascimento estão conversando. Porque daqui a pouco os dois lançam candidaturas, o próprio Elmar e o Antônio Brito, no primeiro turno, enfrentando, quem sabe, o Hugo Mota. E ver quem vai para o segundo turno. Um vai sobrar. Então está um quadro um pouco nebuloso. E por que eu estou falando disso? Porque entrou um catarinense no eixo. No momento em que Marcos Pereira, na sexta-feira passada, foi conversar com o Kassab em São Paulo, pedindo apoio dele
a sua candidatura, a dele, Marcos Pereira? Apoiou esse negado? Assim como ele negou para Lula, Kassab, negou antes para Marcos Pereira. Não, o Antônio Brito, do PSD, continua candidato. O que fez Marcos Pereira? Depois da negativa de Kassab na sexta, veio a Santa Catarina no sábado visitar quem? Jorge Conder Bornhausen. Foi JKB que deu impulso à liderança de Gilberto Kassab. Foram dois os políticos que Jorge Bornhausen abriu caminho. Gilberto Kassab, em São Paulo, e Rodrigo Maia, no Rio de Janeiro. E quando o PFL se transformou em Democratas, ele ficou na dúvida para quem entregaria a presidência. Acabou entregando para Rodrigo Maia. Mas Kassab ele indicou para vice de Serra na eleição de 2004. E Serra renunciou em sexto para concorrer ao governo. O que aconteceu? Kassab virou prefeito e foi candidato à reeleição e se elegeu. Então, Marcos Pereira queria ver se JKB influenciaria Kassab. Como não foi possível, não se sabe se Bornhausen falou que Kassab não falou, enfim, mas o fato é que, diante dessa negativa, Marcos Pereira abriu mão da candidatura em favor de Hugo Mota. E o presidente da República, Lula da Silva, concordou. Só que Kassab e Omar não. Então está um embrulho completo nisso aí. Pode até surgir um terços? Pode. Mas, de qualquer forma, eu achei interessante essa abordagem, até porque envolve o ex-governador, ex-senador e ex-ministro Jorge Conder Bornhausen, que no próximo dia 1º de outubro completa 87 anos.